pessoal, então dando início aqui, assim que você instala a plataforma, você acessa ela no endereço que ela foi instalada na porta 9898, se for a porta padrão. Essa porta pode ser personalizada, né? Pode ser alterada. Você entra aqui na parte de login. Esse login que você vai realizar é o mesmo que você cadastra no site, lá no www.gaianocode.com.br. Você cadastra o seu usuário e com esse usuário você consegue se logar na ferramenta. Ele é o admin da ferramenta, né? E você baixa também a aplicação por lá. Vou logar com o meu aqui, Gaia Code. Entra na aplicação. Assim que você entra na aplicação, ele traz um dashboard para você. Como é uma instalação nova, vocês não vão estar com projetos instalados ainda, log de sistema, etc. Isso daqui vai ser conforme vocês forem andando, forem utilizando a aplicação, vocês vão começando a preencher essas informações aqui. Hoje o foco vai ser em cima das paletas de Web Component. Então, eu vou criar aqui um projeto novo, né, para que a gente possa realizar essa atividade. Quando eu cadastro um projeto, uma informação importante aqui, né? Vou colocar aqui teste apresentação 01. Eu posso colocar dentro do meu projeto algumas autorizações, algumas permissões, né? A parte de permissão, quando você cria outros usuários, você pode colocar permissões aqui para esses outros usuários, ver o seu projeto, editar suas páginas, editar seus flows, editar seu próprio projeto, etc. Aqui você adiciona para quais usuários você quer dar essa permissão, né? Se você quer um novo usuário, se não quer, para qual usuário que você quer fazer isso daqui, etc. Então você consegue dar esse tipo de permissão. No caso de autorização, né, aqui a gente vai ter uma aula só para esse ponto aqui, ele é para usuários, né, e-mails que vão ser recuperados via uma conta social ou via Samuel, né? Então você tem aí, seja ela uma conta do Facebook, uma conta do Google, né? Você cadastra esses caras aqui e a partir dela você dá uma permissão na aplicação. Então você consegue fazer por essa autorização aqui. Legal, então. Criei aqui, deixa eu tirar essas permissões aqui de usuário. Eu vou tirar todas elas aqui, né, porque não tem necessidade, né, eu não coloquei nenhum usuário. Vou colocar o nome do nosso projeto como sendo apresentação 01. Criei esse projeto. Assim que a gente cria um projeto, ele mostra pra gente essa lista de projetos aqui. Nós temos algumas itens padrões aqui. O Flow, para você ter uma associação, né, fazer uma observação, seria como se fosse o back-end da aplicação. A parte de page seria a parte de front-end, onde que a gente pode exibir uma informação ou capturar algum tipo de informação. Aqui a gente edita informações do projeto, né, de permissão e autorização. Eu posso apagar esse projeto, eu posso publicar. Essa parte de publicação, ela é liberada hoje para... A parte de publicação, ela é autorizada para quem tem licença, né? E você consegue fazer publicações. Para chave trial, licença trial, você não consegue fazer uma publicação de projetos. Um projeto publicado, né, ele é disponibilizado para o usuário, para a área cliente, e a área cliente consegue acessar e utilizar o seu projeto. Bom, aqui está mostrando que ele é um projeto não publicado e nós vamos criar a parte de pages aqui, que é onde que a gente vai demonstrar a parte de web components para ele. Dentro da parte Pages, eu vou criar um novo projeto aqui. Eu vou chamar de teste 01. Dentro desse projeto aqui, teste 01. Ok. Dentro aqui do projeto, na hora que a gente está criando esse page, eu tenho a parte de template, que seria qual que é o layout, né? Onde que é dividida as principais divs ou contents que a gente chama. Eu gosto de usar, quando você vai usar menus, né, então você usa uma parte superior, esquerda, centro, etc. Né? O que eu vou usar agora é um simple, né, que ele divide em 3 partes, um head para cabeçalho, um centro e um footer, né, para rodapé. Esse head aqui, ele para você poder colocar seu CSS, JavaScript que você possa usar na página, né, você pode usar por aqui também. Eu não vou usar nenhum, vou deixar o padrão. Tá?
Bem, e aqui nós tivemos a página criada. Agora, dando entendimento em alguns botões aqui que apareceu pra gente, esse primeiro botão, né, é para a gente poder acessar direto a página, né, mas ela não tem nenhuma informação, então se eu clicar nela, ela vai diretamente para essa página aqui. Aqui é para a gente editar essa página, começar a trabalhar dentro do conteúdo dela. Aqui é a parte de projetos novamente, do detalhes dessa página, onde que a gente consegue editar o tipo, o head, etc. dela. Posso fazer uma cópia e uma exclusão dela. Eu vou entrar na parte de edição dessa página. Bom, então aqui eu tenho três containers, né, conforme eu falei no item anterior. E nós vamos testar agora alguns web components aqui dentro, né? Dando ênfase aqui, principalmente para os primeiros aqui, o box, etc. Né? O box, ele é um conceito como se fosse, dentro do HTML, ele é a div, né? Então, se eu arrasto um box para o nosso centro aqui, eu vou colorir esse box aqui, dar um style nele aqui, só para a gente saber uma diferença, tá? Vamos colocar aqui background color head. Coloquei uma cor só para destacar, né? Então coloquei um box aqui dentro. Ele tem aqui por padrão o seu tamanho, né, de 12, um box size de 12. Ele segue as mesmas regras lá do Bootstrap. Então se eu clicar em cima desse elemento e dar um menos aqui, né, eu vou dimensionando o meu box, o meu div. Eu vou criar aqui, eu posso criar 3 elementos, né? Então vou criar aqui, copiar, Ctrl C, clicar no componente Py, né? Primeiro aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Então aqui eu tenho 3 elementos, se eu quisesse criar 4 aqui, se nós temos 12 boxes, né, esses 3 elementos aqui dentro, cada um vai ter um tamanho de 4, para que isso daqui seja realizado, tá? Bom, se eu for ver isso daqui já, vou salvar minha página, se eu for ver isso daqui, clico em View Pages, onde a gente pode visualizar o que foi desenhado aqui dentro. Aqui ele criou esses 3 painéis, né? Bom, os elementos que eu tenho aqui dentro dessa div, eu posso colocar o meu componente, ele pode aceitar ou não um filho, tá? Então o meu box, ele aceita outros boxes dentro dele, não tem problema nenhum. Posso colocar dentro desse box aqui, mais outros boxes. Eu vou diminuir ele aqui, colocar 50% aqui dele, né? E vou colocar ele de uma outra cor, novamente aqui, para a gente entender um pouco mais desse elemento. Background color, vou colocar aqui blue. Ok, ele aceita cores RGB, né, dentro desse elemento. Lá coloquei duas fontes de informação. E aqui, se eu quiser colocar um terceiro elemento aqui dentro, ele vai expandir, vai colocar na linha de baixo. Então arrasto ele para cá, vou colocar numa parte que é visível. Coloquei esse outro elemento. Vou colocar ele de cor verde, né? Background color. Vou colocar aqui green. Ok, então esse elemento está lá. Salvei novamente aqui para a gente poder visualizar. Dou um F5, ele já está mostrando os meus elementos. E ele tem todas as propriedades, né? Todas as partes aqui que eu tenho de estilização, eu posso utilizar dentro dele. Então, se eu falar o seguinte, eu quero que meus elementos internos, ele tenha um pad aqui, ou seja, um espaço entre o elemento pai e os filhos, né? É de X pixels, por exemplo. Então, eu posso usar aqui um elemento, a gente fala de padding, e aqui usar, por exemplo, 10 pixels aqui. Então ele dá um espaço em todos os elementos filhos, né, internos, né, no seu elemento interno dele, desses 10 pixels aqui. Aí a gente aplicou esse item. E agora eu vou colocar uma borda arredondada, por exemplo, para esse div. Poderia colocar algo do tipo border radius, vou colocar aqui 5, vou colocar 10 px para ficar bem destacado. Ó, então ele deu essa curva, né, no nosso projeto, no nosso div, atualizado, então ele está lá, já tá ok. Com isso daqui, com esse div, né, com esse box aqui, a gente consegue fazer bastante tipo de layout, né, para uma determinada página. Eu vou aumentar agora, vou criar esse container aqui e vou dar um size nele aqui, que é o container principal, tá, da parte do head. Eu vou colocar para ele aqui um tamanho, né, eu vou colocar a range aqui dele, de quanto tamanho? Vou colocar de 100 pixels. O legal, tipo assim, eu coloquei em pixel, né? Mas quando a gente fala de uma página do tipo content aqui, é legal você colocar
vertical align, né? Vertical height, né? Aquele VH fica mais apropriado, né? Se a gente colocar, por exemplo, 10 seria como se fosse 10% da página, o VH dela. Então ele colocou um percentual disso. Se eu quisesse colocar para o restante 80 e para o outro 90, o 10, né? Ele iria distribuir 100% desse range aí. O interessante de usar isso aqui é porque, dependendo do browser que estiver visualizando, ele redimensiona para ficar ok esses dados. Vou salvar aqui novamente. Ele deu esse espaço aqui, né, conforme foi solicitado. Agora eu vou colocar um elemento aqui. Eu vou trabalhar basicamente aqui nesse vídeo, para não ficar muito extenso, dois componentes, o box e o text, né? O box aqui a gente já deu uma olhadinha nele, viu como é que qual que é o comportamento. E o text. O text ele é o HTML mesmo, né? Então aqui a gente puxa um editor HTML. Nesse editor HTML aqui, aí é edição, né? Teste de página. Ok? Vou colocar aqui ele centralizado, de cor azul, um head, né? Teste, título de página, né? Para ficar melhor. Título de página, ok? Coloquei esse elemento lá. Se eu quisesse colocar uma imagem, né? Deixa eu colocar uma imagem aqui embaixo. A gente poderia colocar uma imagem. Ele abriu para mim aqui numa nova aba, não tem problema. Deixa eu colocar esse elemento aqui. Eu vou abrir, bom, uma logozinha aqui, né, da sua companhia, ok. Salvar aqui. Tá lá o nosso elemento. Por que ele fixou isso daqui? Porque esse cara aqui é VH, tá? Aquele VH lá desse elemento aqui, ele está dimensionando a página. Então ele deu essa quebra aqui. Ou seja, se eu não colocasse nada, ele iria redimensionar conforme o meu elemento. Como eu coloquei um tamanho específico, ó, ele tá por trás do nosso elemento aqui, tá o logo, né? Deixa eu colocar, eu vou colocar no meu elemento container, que é o de trás, eu vou tirar esse height aqui dele, para ele se ajustar ao elemento, tá? Então agora ele se ajustou ao elemento aqui, tá lá, então o elemento filho dimensionou o tamanho do elemento pai, né? Como a gente tinha fixado, ele jogou isso daqui, limitando esse elemento, mas como o HTML ele pode extrapolar o seu elemento pai, né? Ele foi e jogou a logo por de trás daquele outro componente, né? É um comportamento do HTML. Bem, aqui a gente já tem esse demonstrativo, né? A gente poderia colocar outros elementos, enfim, fazer layouts mais complexos, mas aí agora nós vamos utilizar depois, né, outros elementos aí para que a gente continue essa abordagem com esses dois elementos aqui. Um abraço aí, até mais.